Ester 1. O banquete de Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Aqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizita, Arbona, Bigtar, Abagta, Zetar e as Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Macena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros do reino, o que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero, pela mão dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz, desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo o seu mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua. Que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um.
Ester 2. Assuero casa com Ester. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Hadassah, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça apareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também ele dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim, foi levada Ester ao rei Assuero à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que a todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Ester, e deu repouso às províncias e fez presente segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpriu o mandado de Mardoqueu como quando a criara. Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester. E Ester o disse ao rei em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio. E se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca,
Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ester 3. Ramã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porquanto assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que transpassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Ramã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve um pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Ramã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte perante Ramã de dia em dia, e de mês em mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. E Ramã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Ramã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Ramã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Ramã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou, e as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia e 13 do 10º mês, que é mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Ramã se assentaram e beberam, porém a cidade de Suzã estava confusa. Ester 4. A consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber:
com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém ele não as aceitou. Então Esté chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo a Ataque a Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã, para os destruir, para a mostrar a Esté, e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Rataque, e fez saber a Esté as palavras de Mardoqueu. Então disse Esté a Rataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença e de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Ainda que não é segundo a lei, perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Deus poderoso, grande Rei de Israel, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Deus de todas as nações, Rei dos reis, Senhor dos exércitos, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Nos achegamos, ó Pai, diante de ti para pedir ao Senhor, para agradecer, ó Deus, primeiramente ao Senhor, por este momento maravilhoso de oração, ó Pai, por este momento maravilhoso, ó Pai, de leitura da sua palavra. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de vida e de esperança em nosso coração, ó Pai, de conseguirmos vencer, ó Deus, a nossa carne, vencermos todos os obstáculos e conseguirmos, ó Deus, cumprir com o propósito que propusemos em nosso coração, ó Deus, no início do ano. Já estamos, ó Pai, quase no meio do ano, ó Deus, praticamente. E estamos aqui, ó Pai, fortalecidos no Senhor, porque de nós mesmos não temos forças, não temos graça, não temos autoridade, não temos, ó Pai, autonomia nenhuma, Senhor, de fazer qualquer coisa boa que seja, meu Deus. Mas como o Senhor tem nos concedido a sua graça, a sua benevolência, nos coroado, ó Deus, com a coroa da vida, da saúde, nos dando paz, Senhor, e abundância de vida. O Senhor tem dado a nós, ó Pai, esta oportunidade, Deus, de conseguirmos concluir dia após dia, Senhor, com este propósito. Nos perdoe, me perdoe, Senhor, se às vezes não consigo fazer com a excelência que o Senhor merece. Às vezes posso até deixar a desejar, Senhor, no cumprimento de horário, no cumprimento de entrega, Senhor, deste seu propósito, deste nosso propósito que fizemos ao Senhor. E pelo visto muitas pessoas, ó Deus, já estão acostumadas, Senhor,
a este planejamento, a esta leitura, a esta rotina, Senhor, de estar lendo, de estar se achegando à sua presença, meu Deus, através da leitura, e também aqueles que não têm condições de ler, através de ouvir, ó Pai, esses áudios. Podemos perceber, Senhor, que está fazendo parte, que é parte de nossa rotina, quando nas falhas nós percebemos que sentimos falta, nós percebemos que poderíamos ter doado melhor, um pouco melhor do nosso dia, da nossa vida, do nosso tempo, e nós te agradecemos também por isso, ó Pai, porque mesmo nas falhas nós podemos ver que o Senhor tem agido em nós, o Senhor tem trabalhado em nós, no nosso caráter e na nossa vida. Obrigado, Senhor, nós não merecemos. Ó Deus, queremos pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a alcançar a mesma graça, Senhor, que a rainha Esther alcançou, ó Pai, diante ali daqueles homens, daquelas pessoas e até mesmo ali do rei, Senhor. Que nós também venhamos alcançar, ó Pai, toda a graça diante de Ti, que é o Rei dos Reis, e também diante de todos quantos forem necessário, ó Deus, que isso aconteça, para a abertura de portas, para, ó Deus, o desenrolar de algo que está enrolado, ó Deus, para que venha ser quebrado toda barreira, ser, ó Deus, destruído todo impedimento que possa querer impedir, Senhor, as nossas bênçãos de nos alcançar. Faça, Senhor, e assim como o Senhor fez com ela, derrama a Tua graça, a Tua glória sobre nós, Senhor, para que os olhos dos homens possam ver a Sua graça, a Sua presença e possam, ó Deus, achar graça diante de nós e nos conceder aquilo, ó Deus, que o Senhor tem planejado de nos ofertar, Senhor, de nos presentear. Assim como o Senhor presenteou a rainha Esther, ó Pai, com um reinado. E sabemos, ó Deus, que aquele reinado não era somente para ela, para a glória dela, para, ó Deus, o crescimento do seu ego ou para a sua vaidade, mas era para um propósito muito maior, Senhor, do que ela mesma imaginava. Ela não sabia que era capaz de ser uma intercessora, de ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor, ó Pai, para livrar vidas e vidas, milhares e milhares de vidas, Senhor. Alcançar o coração, ó Deus, de um rei duro, para que houvesse, para que trouxesse livramento e vida, Senhor, para toda aquela multidão, para todo aquele povo. E certamente, ó Pai, o Senhor tem colocado em nossas mãos a mesma responsabilidade que o Senhor colocou nas mãos da rainha Esther, ó Deus. A responsabilidade de alcançar vidas, vidas que já estão com um decreto determinado, assinado e lacrado pelo próprio diabo, Senhor, de ceifar as suas vidas e as suas almas e as levarem para o inferno. E o Senhor, ó Deus, nos colocou como boca do Senhor, ó Pai, para anunciar as suas boas novas e alcançar todas essas pessoas e lutar contra esse decreto, Senhor, que foi decretado no inferno. O Senhor nos ungiu, o Senhor nos deu a Tua presença, o Teu Espírito Santo nos lavou e remiu, ó Pai, através do Seu sangue, nos tornou capazes no Senhor, ó Deus, de levar as boas novas e libertar, meu Deus, quantas pessoas estão, ó Pai, à beira do precipício, ó Deus, para serem mortas, para serem, meu Deus, destruídas e mortas eternamente, Senhor. O Senhor nos deu esta incumbência da mesma forma que o Senhor deu para a rainha Esther. Da mesma forma que ela, ó Deus, por um momento se sentiu incapaz, nós também nos sentimos. Sentimos que não podemos, que somos fracas, que iremos morrer se enfrentarmos tudo, ó Pai, que for necessário para salvarmos, meu Deus, uma vida que seja. Mas o Senhor já nos ungiu. O Senhor já nos deu poder e autoridade no nome do Seu Filho Jesus Cristo,
para fazer esta obra remidora, santificadora, que é levar a sua palavra, as verdades escritas, ó Pai, neste livro sagrado, para salvar e libertar milhares e milhares de vidas, ó Pai amado. Que venhamos, ó Deus, tomar um posicionamento, ó Deus, de vida no altar, de consagração, de oração, de, ó Deus, busca pela sua presença, Senhor, de união, ó Deus, com os irmãos e as irmãs, assim como Esther se uniu, ó Pai, com seus irmãos e suas irmãs, e numa só luta, numa só força, no nome do Senhor, ó Pai. Eles clamaram, eles se humilharam, se vestiram de pano de saco, se colocaram diante da sua presença e o Senhor os concedeu a vitória, meu Deus. Conceda-nos a vitória a nós também. Nos dê esse mesmo Espírito, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a orar, a buscar a sua face, ó Deus, com mais frequência, a ler a tua palavra com mais frequência, a buscar santidade com mais frequência, a sermos cheios, impelidos pelo Espírito Santo com mais frequência, Senhor. Encha-nos, ó Deus, com a tua presença, com teu Espírito Santo. Não de uma forma, ó Deus, emocionada, em que sentimos, ó Deus, emoções em tempos esporádicos, mas em todo o tempo, ó Pai. Que a sua presença seja viva, real, realista em nossa vida, Senhor. Que a autoridade, ó Pai, que o Senhor deu, Senhor, para ela, e o Senhor dar para os teus servos, tantos quantos aqui na sua palavra o Senhor deu, nos dê, Senhor. Sabemos que está disponível para nós. Então nos dê, Senhor, nos ajude a tomar posse. Nos ajude a vencer a nós mesmos, Senhor, a nossa carne, ó Deus, o orgulho, a soberba, a ignorância, a falta de perdão, tudo aquilo, Senhor, que atrapalha, o medo, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, de fazermos a sua vontade e resgatarmos vidas que estão morrendo, Senhor. Às vezes, meu Pai, essa própria pessoa, Senhor, que está aqui diante do Senhor, ó Pai, agora nesta oração está a ponto de morrer, ó Deus. Como qualquer um está sujeito, ó Pai, a um dia estar bem e outro está fraco. Fortaleça, Senhor, o teu povo, me fortaleça, fortaleça os teus servos, aonde quer que estejam, Senhor, se sentindo fracos, incapacitados, derrotados, falidos, angustiados, deprimidos, incapazes de prosseguir. Este, ó Pai, meu irmão e minha irmã que tem desistido do seu ministério, que ele sabe para o que o Senhor chamou, ó Deus. Que o Senhor venha reacender, ó Deus, essa chama no coração deste meu irmão e desta minha irmã, em nome de Jesus. Ainda que seja uma criança ou um adolescente, ó Pai. Que seja alcançado por esta oração, por essas palavras que foram lidas e proferidas aqui, ó Deus, neste momento. Que o Senhor alcance, que o Senhor desperta e que o Senhor confirma, ó Pai, o seu chamado no coração deste teu servo e da tua serva. Assim como o Senhor confirmou, ó Deus, no meu coração há muitos anos atrás. E eu não entendia que era o Senhor que estava confirmando, me chamando, queimando em meu coração, fazendo arder, que eu precisava me achegar mais diante de ti. Faça o mesmo, ó Deus, com os teus filhinhos e suas filhinhas, ó Pai. Pegue-nos pela sua mão, cada um de nós, ó Deus. Fortaleça-nos e erga-nos, ó Pai, diante de qualquer autoridade, Senhor, nessa terra, para mostrarmos que a autoridade maior é o Senhor. Não nós, Senhor, não nós, mas o Senhor, ó Pai. E no nome do Senhor nós iremos vencer, ó Pai. Iremos sair vitoriosos, ó Pai, e proclamarmos a vitória do Senhor, no nome do Senhor, para a glória do Senhor, ó Deus. Nós te louvamos e glorificamos, ó Pai, neste momento. E agradecemos, ó Pai, por mais um momento como este, maravilhoso em sua presença, ó Deus, de derramar e presença do teu Espírito Santo. Amém, Jesus.